Sejam todos bem-vindos, então, mais uma semana, não é, que nós estamos aqui estudando o livro de Romanos. Estamos no capítulo 3. Vamos continuar o capítulo 3. Possivelmente concluir hoje, não sei. Vamos ver como será o andamento da lição aqui. Pessoal, Cristo pagou a nossa culpa na cruz do Calvário. Isso daqui é uma verdade bíblica exposta nas Escrituras, que, diga-se de passagem, aponta para Cristo do Antigo ao Novo Testamento, ou seja, toda a Escritura, toda a Bíblia, todos os 66 livros da Bíblia apontam para Jesus Cristo. E Cristo pagou, então, na cruz a culpa e afastou todos aqueles obstáculos morais que existem. Eu falo que existem porque os obstáculos morais ainda é uma realidade que impedem que Deus nos absolvesse das nossas culpas. Cristo pagou, levou sobre si as culpas. O que eu quero dizer aqui é que, nesse sentido, a justificação, palavra que o apóstolo Paulo está se referindo aqui no capítulo 3, versículo 21, lembre-se, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 21. Aqui ele está colocando a tese do que ele vai explanar daqui para frente. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Isso aqui é uma tese introdutória que Paulo colocou bem no meio aqui da sua carta, e então ele começa a partir daqui descorrer esta tese, explicar isso. Agora, o que é importante que a justificação é uma realidade, como eu disse semana passada, a justificação é uma realidade histórica, passada, porque a justificação se deu por causa de um fato consumado. E eu vou expandir um pouco mais isso aqui já já. E parece que é isso que Paulo quer dizer lá no capítulo 4, versículo 25. Olha no capítulo 4, versículo 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Exato. Foi entregue, está lá, passado, ou seja, foi um ato no passado, que aconteceu no passado. Nossos pecados. Mas, logicamente, que esse ato é necessário que haja uma ação, ou pelo menos uma resposta em fé, em reconhecimento deste ato. É necessário que a gente se coloque humildemente diante de Deus, entendamos a nossa situação, a nossa posição diante de Deus, para que a gente possa receber o presente que esse ato pode nos dar. Este aspecto da justificação que Paulo coloca e dá ênfase é um aspecto presente quando ele fala sobre a questão de nós aceitarmos ou nós reconhecermos isso. O apóstolo, então, ele coloca na sua argumentação, logo no início, dois aspectos temporais da justificação. Um aspecto temporal é o aspecto do passado, e o outro é o aspecto do presente. E a palavra se manifestou no versículo 21 do capítulo 3, e você pode voltar no capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou. Esta palavra se manifestou aqui é muito importante. Este verbo colocado aqui, se manifestou, no grego koine, que é o grego usado para escrever ali, o grego que foi usado pelo apóstolo Paulo no seu tempo para escrever a carta aos Romanos, indica uma ação que começou e terminou no passado. Uma ação que teve início e fim no passado, mas o resultado continua no presente. O verbo que é usado lá, o verbo que é usado lá para isso traz essa ideia. É um verbo que demonstra a ação passada, mas que aquela ação ecoa por tempo indeterminado. Sim.
Então, e aí a gente consegue compreender como aquele aspecto da justificação que aconteceu no ato da cruz do Calvário ainda ressoa hoje no presente, através daquilo que respondemos em fé. Deus consumou nossa justificação. O sacrifício, o ato dele foi derradeiro, foi único ali. E o aspecto presente daquele ato do passado é a nossa resposta em fé a este ato de justificação. Quando nós nos aproximamos de Cristo com base no próprio sacrifício dele por meio da fé. Agora, eu falei aqui que a justificação ela tem um aspecto do passado, porque essa palavra se manifestou, ela demonstra um ato que aconteceu no passado e concluiu no passado, mas que ecoa para o futuro, para a frente, ok? E olha como que essa palavra ecoa, só por causa do tipo do verbo que está lá. Olha como essa palavra ecoa. A justificação também tem efeito no juízo futuro. Porque aqueles que rejeitam a justificação que foi consumada na cruz, terá sua condenação baseada no ato da cruz. E aqueles que aceitam, mediante a fé, aquele ato da cruz, já recebem o perdão no presente, o livrando da condenação futura. Então a justificação afeta toda a história da humanidade. Às vezes a gente olha para o ato de Jesus na cruz, e aqui, pessoal, é só um pequeno aspecto do ato de justificação da cruz que eu estou colocando aqui. Aspecto pequeno mesmo. A gente dessa palavra ali se manifestaram. Mas o ato da cruz é gigantesco. Nós formos falar aqui somente a importância e a relevância do ato dado por Jesus, ia passar aqui talvez um mês aqui só falando sobre. Paulo diz que essa justificação é uma justificação sem lei. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Isso não quer dizer que a justificação seja algo que Deus realize sem levar em conta os seus decretos de justiça. Não é isso. Como nós já vimos nos versículos 4, aliás, vamos até ver no versículo 24 e 26 dessa mesma passagem, ele não leva em conta somente a lei, ele não toma isso em conta, mas ele cumpre o que está na lei. Então, quando ele diz que sem a lei, como nós vimos no texto, não é que ele está desprezando a lei, jogando ela de fora. Paulo quer dizer com esta frase, sem lei, é que sem que o homem tenha cumprido todos os requisitos da lei, eu já falei para vocês o que é a lei, Deus mesmo assim o justificou. É isso que Paulo quer dizer, sem lei, ou seja, mesmo que nós, ser humaninhos aqui, não tenhamos cumprido os requisitos da lei, até mesmo porque eu já disse na aula passada aqui, a lei ela não existia para justificar. Ele não existiu para justificar. Ele existiu para apontar, para discernir, para mostrar o caminho, para indicar o caminho, ensinar, instruir. Não para justificar. Então, o que Paulo coloca aqui, sem a lei, ou seja, independente da lei, Deus justifica. Isso demonstra que não é por obras mesmo. Não é por nenhum tipo de merecimento. Deus é quem declara um ser humano justo, ou uma pessoa justa. Deus é quem declara alguém livre da condenação do. Então, a justiça de Deus, ou eu posso dizer, o ato de justiça de Deus, não se baseia nos merecimentos daqueles que acham que pode receber ou não algum benefício de Deus. Algo diferente. Foi mais à frente. Quando Paulo começar a desenvolver essa tese, que estou aqui no versículo 21. Versículo de 21 coloca ali. Final. Não, né? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, dependente da. A justiça de Deus, ela tem sido testemunhada
pela lei e pelos profetas. Diz ali. A expressão pela lei e os profetas é uma expressão comum do tempo de Paulo para fazer alusão à Bíblia que eles tinham impressa nas mãos. É uma frase que era muito usada para designar. Vamos ver só, Mateus 5,17. Olha só, vou pegar só um exemplo rapidinho. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Abolir. E o que Jesus falou, olha, eu não vim aqui para abolir o que está escrito. Mandamentos, está registrado, não vim para cumprir. Aqui é só um exemplo. Nós temos outros exemplos. 7, versículo 12, Lucas 16, 31, Atos 13, versículo 15, e usa esse termo lei, profetas, para fazer referência ao que nós conhecemos hoje como Antigo. Os judeus, nesse contexto de Paulo aqui, acusavam o apóstolo Paulo de estar inventando novas doutrinas, né? Está criando novos ensinamentos e que esses ensinamentos iam completamente contra aqueles ensinamentos que Deus deixou registrado nas Escrituras, que é o Antigo Testamento. Então, Paulo afirma que a verdade da justiça de Deus, que ele proclama aqui, não é algo novo, não é algo que está sendo inventado, não é algo que ele está criando da sua cabeça. E muito menos algo que vá contra os ensinamentos do Antigo Testamento. Pelo contrário, era algo que até mesmo o Antigo Testamento já ensinava, já deixou registrado, já testemunhava. E isso Paulo vai provar aqui no decorrer dos ensinos, principalmente no capítulo 4 de Romanos. Ele vai demonstrar qual é o método da justificação. Talvez alguém se pergunte assim, mas como que funciona a justificação? De maneira que a justificação pela fé atua, funciona ou trabalha? Capítulo 4, vamos falar sobre isso. Capítulo 3, versículos 22. Justiça de Deus mediante a fé, Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por graça, por meio da redenção que há em Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação pelos nossos pecados, mediante a fé, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriores, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que, pela fé, justificará os circuncisos e os incircuncisos. Vamos, então, tornar esse trecho aqui. Okay? A passagem na verdade, eu acabei de ler aqui, nós podemos dizer que é o coração de toda a carta de Romanos. Você quer falar assim, poxa, mas o que a carta de Romanos quer dizer? O que a carta de Romanos fala? Qual assunto a carta de Romanos fala? Esse trecho que nós lemos aqui é o cerne de Romanos. Aqui nós encontramos definida em uma forma completa, podemos dizer assim, a doutrina da justificação. E ele demonstra que a doutrina da justificação mostra que a justificação é única e exclusivamente pela fé e não por obras da lei, por obras seja ela qual for. Então aqui nós temos o coração da epístola, a carta aos Romanos. A primeira coisa que nós notamos
é que esta justiça de Deus ela é única, exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. E aqui, gente, quando a gente começa a falar sobre a justiça de Deus única, exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, vão surgir alguns questionamentos em sua mente quando você começar a olhar e analisar o seu tempo e verificar o que tem acontecido na prática cristã contemporânea. Não vou julgar aqui o que é certo e o que é errado, mas vamos olhar para as Escrituras, começar a verificar o que a palavra do Senhor ensina acerca do que é justificação, o que é viver em Cristo e estar em Cristo. Questionar aqui, então, algumas práticas que têm sido colocadas no meio do povo, chamado povo de Deus, ou povo evangélico, não sei, que tem sido exigida do povo dito evangélico ou povo de Deus, e demonstram que parece que esta fé tem algo a mais. Não é somente fé. Por que fé aqui? E Paulo entende que a não aceitação da justificação única e exclusivamente pela fé é simplesmente um dogma da igreja. Paulo entende, da igreja assim, né, do povo, né? Paulo entende que qualquer coisa acrescentada à salvação, ou seja, qualquer coisa que é acrescentada ao ser humano para que ele faça, para que ele alcance algum favor de Deus, para que ele possa dizer, eu sou justificado por causa disso, e não seja fé, ele fala, isso aí tá errado. Fé é uma atitude de confiança e obediência do homem diante de Deus e somente atitude de confiança e obediência a Deus. Nada mais. Isso é fé. Talvez alguém fale assim, mas fé é aquela definição de Hebreus, a certeza das coisas que se esperam e não se vê. Isso, é isso. Quando nós falamos fé em Deus, estou dizendo, a minha fé em Deus quer dizer que eu confio nele, mesmo que eu não o veja. Quando eu falo eu tenho fé em Deus, eu estou falando que eu vou obedecer a Deus, mesmo que eu não o compreenda como um Deus total na minha mente. Quero dizer que Deus na minha mente não seja todo Deus, mas eu não consigo compreendê-lo na sua inteireza. Deus. Porque é impossível o ser humano entender Deus em sua inteireza. Mas eu creio que ele é Deus em fé, por fé. Eu confio nele como meu Deus por fé. Veio Jesus Cristo, Deus em fé. E o homem, em sua rebelião contra Deus, a raça humana, sua rebelião contra Deus, ela se tornou infiel a Deus. Se tornou inimigo de Deus quando pecou lá no Éden. Por causa do seu pecado, se tornou hostil diante de Deus, como nós já vimos aqui. E essa atitude é oposta à fé. Ser hostil a Deus é ser totalmente sem fé para com este Deus. E isso foi demonstrado, gente, olha que coisa interessante. No Éden, tinha uma árvore lá, não tinha? Qual era a ordem da árvore? Não era para tocar, não comer do fruto da árvore. Na verdade, conhecimento do bem e do mal. Só corrigir aqui, né, pessoal? Fui maldoso aqui, né? O Éden era cheio de árvore, né? Era cheio de árvore, mas tinha uma árvore que eles não podiam tocar. Tem que pegar. A árvore, acho que alguém falou aí. Do conhecimento do bem e do mal. Exatamente. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque mas Senhor... tinha uma segunda árvore também, que é a árvore da vida, né? Isso, que, exato. Inclusive, o pessoal foi expulso do Jardim do Éden exatamente para não tocar nessa árvore. Seria o desastre total. Exato. Imagina, nossa, coisa louca. Mas olha só. Por que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque no dia em que delas comer, o Senhor disse,
certamente vocês vão morrer. Falou isso para Adão e para Eva. Mas o diabo, que é inimigo de Deus, chegou lá com aquele jeitinho, né? Gênesis capítulo 3, versículo 8, versículo 24. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Para o versículo 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Exatamente. Mas o inimigo, Satanás, ele chegou lá e falou: olha, não comer, vai morrer? Não, vai morrer. Porque Deus sabe, no dia que vocês comerem do fruto aqui, que ele falou para não comer, os olhos de vocês vão ser abertos. E vocês vão ser como Deus. Vocês vão conhecer o bem, vão conhecer o mal. Olha que poder vocês vão ter. Vocês vão ser como Deus. Não é bem assim como vocês entenderam. Deus falou isso, mas vocês entenderam errado. Na verdade, isso quer dizer isso. Aqui, ó. Não é que vocês vão morrer. Que vocês vão conhecer coisas como Deus conhece. O que o diabo fez aqui, gente? Uma releitura, Deus disse. A ordem de Deus era simples. Não coma. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Era simplesmente acreditar no que ouviram. Mas alguém chegou com uma interpretação diferente. Não é que vocês vão morrer, não. Vocês vão ter os olhos abertos e vão ser iguais a Deus. E quando Satanás falou isso, ele colocou no coração de Eva, né, aquela desconfiança. Ele semeou ali aquele pensamento: poxa, será que eu posso comer? Acho que eu não vou morrer mesmo. E ali então começou a criar aquela rebeldia no coração do homem. E aí então o homem pegou, eu falo o homem aqui, é a raça humana, tá, gente? Então o homem aqui pegou e falou assim: não, eu sou o dono da minha vida, então eu vou fazer. E aí vem da mulher que a árvore era boa, para o fruto era bonito, ia ser agradável aos olhos, diz o texto. Né? A árvore poderia dar entendimento poderia fazer a pessoa, poxa, e abrir os olhos dela. Então, ela tomou o fruto, comeu e deu para o seu marido. E ele também. Qual foi o resultado disso? O resultado disso foi o completo distanciamento de Deus. Morte. É morte. É morte. No momento que eles pecaram, eu saí da minha presença. Viram? Eles estavam na presença de Deus, não é? Quando o homem tem fé, ocorre exatamente o oposto disso, pessoal. Esse distanciamento de Deus o homem tem vivido nesse distanciamento, nessa rebeldia contra ele, tem criado uma barreira de acesso a Deus por causa dessa rebeldia. Mas o ato de fé é o contrário disso. O ato de fé leva o ser humano a confiar em Deus. Leva o ser humano a uma atitude de dependência de Deus. Crença. O ato de fé leva a pessoa a uma submissão a Deus. O ato de fé no Éden seria o seguinte: ô diabo, Deus falou para eu não comer e eu confio nele. Eu não vou comer. Isso é um ato de fé no Éden. Ou seria um ato de fé no Éden. O ato de fé é uma renúncia de si mesmo para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Isso é ato de fé. O ato de fé
é ter uma confiança plena e absoluta na vontade de Deus, sabendo que essa vontade é perfeita. Isso é um ato de fé. Adão e Eva não tiveram esse ato de fé. Se eles tivessem, eles não teriam caído no maligno, teriam morrido. Teriam. Tiveram ato. Aí nós paramos e nos questionamos. Poxa, será que nós temos ato de fé? Será que nós temos essa fé em Deus? Às vezes, gente, assim, nossa, mas é muito difícil. Qual? Termos problemas pessoais, termos dilemas pessoais, dúvidas pessoais, problemas emocionais, não é falta de fé. Falta de fé é nós termos os nossos problemas e não buscarmos Deus para a resolução desses problemas. Ajuda de Deus e confiança em Deus para a resolução. Isso é falta. Quando o diabo conduziu eles a pecar, eles poderiam ter dito: não vou pecar porque tenho confiança. Então, olha só. A fé que justifica não é. Presta atenção nisso que eu vou dizer. A fé que justifica é a fé que nós estamos falando aqui em Romanos. Justificação mediante a fé. A fé que justifica não é uma fé indiferente a Deus. Não é uma fé geral, nós podemos dizer assim, ou, como eu costumo dizer, fé comum. A fé que justifica não é uma fé comum. É uma fé que tem um objeto definido muito próprio. A fé que justifica é uma fé em Jesus Cristo. Ter fé simplesmente não é uma virtude em si própria. Ou um homem ter fé num curandeiro, por exemplo, ou a pessoa pode ter fé num pastor, a pessoa pode ter fé num padre, pode ter fé num pai de santo, pode ter fé numa escultura, pode ter fé num pedaço de vidro, pode ter fé em um animal, o homem pode ter fé num móvel, o homem pode ter fé em qualquer coisa. Essa fé que eu estou descrevendo aqui, de qualquer coisa, é o que eu chamo de fé comum. A fé definida, a fé que justifica, é a fé em. O homem pode ter fé até numa religião. Pessoas que têm fé em igreja. Mas esse monte de fé que eu falei aqui, em religião, em igreja, líderes, pastores, padres, pai de santo, seja lá o que for, pedaço de vidro, pedaço de madeira, imagens, tudo isso que eu estou falando aqui de fé, se você deposita a sua fé nestas coisas, sua fé não tem proveito nenhum para justificar. Está entendendo isso aqui? A justificação mediante a fé é uma fé definida. Por isso que Paulo usa o nome de Cristo quando ele está falando de fé. Agora, nós podemos ter fé no médico, mas essa fé que eu tenho no médico, no tratamento que eu estou fazendo e ele está me ajudando, não é a fé que justifica. Simplesmente a esperança que eu tenho de que algo vai ser melhor e que eu vou conseguir alcançar alguma coisa com a ajuda daquela pessoa. Cuidar da minha saúde, da minha enfermidade e tal. Agora, quando eu falo que eu tenho fé em Cristo, estou dizendo que esta fé ela é depositada naquele que pode salvar a minha alma, curar o meu ser, curar o meu interior, curar o meu relacionamento com Deus que está quebrado. O homem pode ter fé sim em Jesus Cristo, pegar o seu corpo, pegar sua alma, sentimento, reconhecer a sua condição pecadora que veio do Éden diante de Deus. Este único componente pode levar a Deus diante de Jesus Cristo. Ora, existe a razão, porque a fé tem que ser a condição indispensável para que Deus nos justifique. Quem nos justifica é Deus. Eu não me justifico. É necessário que os que se rebelaram contra Deus, nós, a humanidade, baixe sua cabeça e reconheça que errou dele. Só é mediante.
Deus consumou isso no Calvário. Deus tem mostrado isso nas Escrituras. É necessário que a gente atitude. E aí, então, confiando, tomando essa atitude, nós vamos ter o dom da graça. Agora, esta justificação, ela não é para um grupo seleto. Todos. Mas, olha o que o versículo diz. E o mais aqui. Romanos 3:22. Justificação de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Eu disse, vida. Para quem? Todos os que creem. Sem distinção. Para todos os que creem. Então, aqui, existem aqueles que não creem, logicamente. A salvação que Deus oferece aqui não tem limites. Quem pode e quem não pode. Não. A salvação é para todo aquele que crê. Não há distinção. Versículo 23 diz: pois todos pecaram, estão separados da glória de Deus. A glória é o prêmio. Eles, os judeus daquela cidade de Roma, que está lendo passagem que nós já falamos aqui anteriormente, conheciam o Deus verdadeiro porque tiveram experiência com esse Deus até na história do seu povo. Possuíam a lei, era o povo escolhido, os guias de cego, blá blá blá. Nós vimos lá no capítulo 2, 17 a 20. Por outro lado, né, os gentios eles não conheciam Deus verdadeiro. Falamos disso também. E por causa disso eram rejeitados de Deus. Conheciam Deus verdadeiro, não tinham nem a lei para direcioná-los a um arrependimento. Eram ignorantes da sua vontade nos pecados imundos. Essa era a visão do judeu, apesar de que os gentios tinham a lei expressa na natureza, revelava a Deus a existência. Mas aqui Paulo declara categoricamente, de forma bem explícita, de novo, para reforçar: não existe distinção para todos os que creem. Não há distinção. É enfático nisso. Então, ele dá a razão. Por quê? Por que não há distinção? Por que não há essa separação, Paulo? Você já falou um monte de coisa aqui, então por que não essa de... Ele pega e responde: porque todos pecaram e carecem. Sabe, há muitos fatores que constituem grande diferença entre nós homens no mundo, mas fatores esses que constituem diferença criada por nós mesmos. Diga-se de passagem aqui, eu nunca vi uma sociedade tão dividida quanto a sociedade contemporânea. Nós conseguimos dividir a sociedade em pequenos grupos de tudo quanto é forma. Nós não, porque eu não participei do sistema em si. Pessoas de poder que dirigem os rumos do país dividiram a sociedade. Então existe o grupo dos brancos, o grupo dos amarelos, o grupo dos pretos, o grupo dos vermelhos, os grupos dos homens, o grupo das mulheres, os grupos daqueles que não sabem o que são, o grupo daqueles que acham que são, o grupo daqueles que acham que não é. A sociedade está dividida completamente. Mas a palavra aqui é muito enfática. Para a sociedade de hoje, para toda essa divisão que existe na sociedade, a palavra diz: todos pecaram, todos vocês aí, todos os grupinhos do mundo aqui, os minoritários, os não minoritários, os isso, os aquilo, tudo, todo mundo, gente, todos pecaram, precisam da glória de Deus. Então há um fator que coloca exatamente no mesmo nível de habilidade de Deus, na mesma necessidade de salvação de Deus, a humanidade como um todo que não. Deus olha para a humanidade e ele encontra uma coisa comum em todos: pecado. Todos pecaram. Não importa a raça, social, educação, condição econômica, está sentado vestido de Batman em uma cadeira em Brasília ou não. Todos pecaram. Todos estão separados das bênçãos de Deus. Glória de Deus. Presença de Deus. Versículo 23 fala que todos pecaram e eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa palavra pecaram. Versículo.
palavra pecar, não somente no versículo 6, significa literalmente errar o alvo. Então, crie uma cena na sua mente que você está com um arco, uma flecha e tem um alvo lá na frente. Você estica o arco, a flecha no arco e lança a flecha. Só que você não acerta o alvo, você erra o alvo. Falhou no seu propósito de acertar o alvo. O Novo Testamento emprega este termo para a realidade espiritual e ética. Era um termo conhecido, até mesmo pelo próprio apóstolo Paulo. Ele era um grande conhecedor da língua grega. Existiam algumas literaturas do seu tempo e usava a imagem do atleta, sempre estava em busca de um alvo, e era muito comum isso. Dar metáforas de atletas, esportistas, para ensinar escrituras no mundo. E romano, logicamente. E ele usa essa metáfora aqui, para ele todos os homens são atletas. Perante onde Deus tem colocado alvos, onde Deus tem colocado metas, devem ser alcançadas com nossas ações morais. Mas nós, atletas, temos errado o nosso alvo. Não estamos conseguindo lançar a flecha bem no meio do alvo. Temos falhado e o nosso alvo tem se desviado. Pelo fato de nós não estarmos conseguindo alcançar o alvo, a palavra ali traduzida para pecaram é errar o alvo, nós estamos perdendo o prêmio. Qual que é o prêmio que nós estamos perdendo? A morte. Salvação? O prêmio que nós estamos perdendo está escrito no texto. A glória de Deus. A glória de Deus. Pois todos estamos errando o alvo. Por causa disso, estamos separados do prêmio. O prêmio é a glória de Deus. Para aqueles ouvintes que estavam acostumados com as metáforas atléticas por causa dos jogos gregos, romanos e etc. e tal, eles entenderam exatamente assim, errando o alvo, fazendo errado, pessoal. Pecadores estamos errando algo constantemente, por isso estamos longe de Deus. E aí tem uma outra palavra que eu acho muito importante nesse texto, mas eu estou indo aqui nas palavras porque elas são importantes, elas trazem luz. Que é carecem. Algumas versões está escrito destituídos, outras separados, né? Depende da tradução. Completa aqui esta figura que Paulo criou no texto. Carecer aqui significa literalmente deixar de alcançar o objetivo. Então, carecer ou estar desprovido ou, como eu coloquei aqui, destituído, né, em si, indica que, como resultado de ter errado o alvo, homem, o atleta, como eu estava ilustrando aqui para vocês, não alcança o prêmio. Está separado do prêmio. Qual é o prêmio? Torna a dizer. Então, poderia traduzir o texto da seguinte maneira. Estou repetindo. Porquanto todos têm errado o alvo. Como resultado, não têm alcançado. A justiça de Deus talvez seja o prêmio que Deus oferece a todos aqueles que não erraram. Qual? Temos a justiça de Deus. Mas dizer que a glória de Deus é a sua presença. Se alguém perguntasse para mim, o que é a glória de Deus? Eu falo, presença. Uma passagem no Antigo Testamento, que eu não me lembro onde que é, e diz que a glória do Senhor encheu todo o lugar. Isaías 6. Isaías 6, né? Obrigado. Cara, achei que é a glória, é a presença, ou seja,
Deus tomou o lugar ali, né? Ele se sente no lugar. Eu acho que a gente não precisa tentar definir aquilo que pode ser simples. É a glória. A glória de Deus, em certo aspecto, seria também a plenitude de Deus, né? A plena comunhão, né? É um aspecto da glória de Deus, né? Que o homem, com o pecado, perdeu a plenitude da comunhão, né? Se Seria. separou, né? Ficou distante. É, Doído, né? Separado, né? nós perdemos a comunhão que seria assim, viver em plena união com Deus, né? É. Uma coisa, um aspecto que tem a ver, sim. Paulo afirma que esta é a glória de Deus, que os homens não, por causa do pecado, ou seja, a privilégio de estar presente diante de Deus. Agora, o que eu acho muito interessante, estar presente em Deus, participar da glória, não estar mais separado da glória de Deus, é algo que pode acontecer agora. Tudo bem, assim como a justificação tem efeito atemporal, eu participo da glória de Deus hoje. Porque o Senhor Jesus me deu essa possibilidade. E Paulo vai explicar. Eu fui justificado, eu fui declarado justo diante de Deus quando você crê no Senhor Jesus, mediante a fé. É isso que Paulo está caminhando para mostrar aqui a todos. Que, tudo bem, todos estão mortos em seus delitos e pecados, e a justificação é mediante a fé em Jesus Cristo, mas essa justificação, ela tem um resultado, que é a presença de Deus, que é a glória de Deus, é a restauração diante de Deus. Então, assim como o pecado iguala todos os homens a uma necessidade, a necessidade da presença de Deus, da glória, da graça de Deus, a justificação iguala todos aqueles que, em fé, creem diante de Deus. Não há distinção diante de Deus. O pecado iguala a todos. E a justificação iguala a todos aqueles que creem. Né? Olha aqui, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Bom restante de semana para vocês, pessoal.